A cara de sono é relacionado ao que eu vou falar hoje. Então, semana passada, o finalzinho de agosto, esse mês tão carinhoso, e o início de setembro foi foram alguns dias bem conturbados, assim, não só pra mim pessoalmente, que eu tive vários ataques de apneia que me deixaram sem dormir direito durante vários dias em seguida, mas deram várias tretas na internet, inclusive a ver com militância. Várias e várias vezes as pessoas reclamam do jeito que às vezes eu milito e discuto, porque realmente é um tom muito agressivo. Às vezes eu me canso, fico exausto e eu não quero nem saber. Eu mando a real e sinto muito pra quem não aguenta isso. E foram 3 vezes no total em que eu fui no inbox da pessoa e fiz uma longa explicação, escrevendo tudo direitinho, o que tinha acontecido, por que eu estava fazendo aquilo ali, por que eu acreditava que o que eu estava fazendo era certo. E aí no fim as coisas se resolveram. Mas foi preciso eu fazer longas explicações, expor bastante coisa pessoal também, para que as pessoas entendessem. Mas se você tivesse conversado, isso não teria acontecido. Não é assim. Porque a gente vai prestando atenção nas coisas, a gente vai vendo certos comportamentos que são basicamente avisos, ó, tem alguma coisa errada nisso daqui, sabe? O seu amigo ele faz piada de algum tipo de gênero ou sexualidade que ele não entende. Uma piada teoricamente inofensiva que não agride diretamente ninguém. Mas isso abre espaço para os amigos dessa pessoa fazerem piadas bem ruins. Tratarem e diminuírem e apagarem essas coisas, essas existências, né? Isso são pessoas que existem, não é porque você não entende alguma coisa que isso não existe, tá? E sabe, isso cansa. Isso cansa bastante. O caso da bifobia, que eu comentei no primeiro desses vídeos que eu tenho feito aqui no Facebook, foi justamente isso. A gente foi lá conversar com a pessoa, explicar de um jeito meio, poxa, cara, tipo, tu não acha que tá faltando uma chamada que inclua pessoas bissexuais nessa sua chamada aí? E a pessoa não fala que não, vamos mudar aqui. E era só deboche, e os amigos dessa pessoa debochavam mais ainda. E quem tava de fora não via deboche, os amigos não viam deboche, mas por algum motivo todas as pessoas bissexuais que estavam ali naquele tópico questionando e pedindo inclusão estavam vendo deboche onde não existia. Não era eu, não era mais as outras duas pessoas que estavam ali junto o tempo todo. Era todas as pessoas bissexuais que fizeram um questionamento naquele tópico foram debochadas. Eu e a outra militante, a Natasha, tivemos nosso nome exposto na edição do tópico original, feito da maior deboche possível, do estilo usar dicionário para questionar a militância, dizer que depois abriu um outro tópico dizendo que militância não serve para nada porque ela exclui pessoas, porque ela exige certas nomenclaturas, certo? Então, e isso cansa, cara, sabe? O cara não tá querendo entender, ele não tá querendo entender por bem, e a gente cansa e a gente grita, e tem que gritar mesmo, certo? Porque essa é uma pessoa que teoricamente deveria estar nos ajudando. E a coisa fica mais complicada ainda quando é de pessoas fora do movimento, assim, do movimento LGBT em geral. Não só LGBT, né? Qualquer tipo de militância. Porque tem muita coisa pronta aí que a gente tenta demonstrar. Muitas frases que a gente já decorou pra tentar mostrar pra pessoa que não é bem assim, sabe? Quando a pessoa começa a fazer aquele discurso, a gente mostra, cara, não é bem assim, por tal motivo. Tem aqui um texto bom que vai te apresentar isso aqui. Aí tu vai lá e bota. E a pessoa não presta atenção, ela não lê. Ela realmente não lê. Ou mesmo lê ou presta pouca atenção, mas aí fica questionando, fica batendo na mesma tecla, isso sempre publicamente. E aí tu se incomoda porque ela realmente tá fazendo alguma coisa ruim, sabe? O teu psicológico, esse é um outro fator que essas pessoas não entendem. O psicológico de quem tenta explicar e depois cansa, tá desgastado. O meu psicológico tá bem desgastado. Então, quando você insiste que uma coisa não é, e aí continua com um comportamento bem questionável de risadinha, de deboche afins, cara, isso é exaustivo.
E pedir calma nessas horas não ajuda em nada, gente. Não ajuda em nada, absolutamente nada. Porque a gente tá tão exausto, a gente só precisa de alguém que se disponha a realmente escutar a gente. Mas não tem. Porque a gente fala um caps lock, a gente fala um palavrão no negócio, a pessoa toma como ofensa pessoal. E não é assim que funciona. Velho, quando for ofensa pessoal, você vai saber que é uma ofensa pessoal, sabe? Não é, tipo, subentendido. Especialmente no meu caso. Eu não vou ficar dando patadinha indireta assim. Não, você vai saber se eu quero te ofender ou não. Então, sabe, tu chega, tu cansa da conversa, foda-se essa conversa, a pessoa, o quê? Tu mandou eu me fuder? Óbvio que não, cara, não viaja, sabe? E poxa, é muito complicado porque as pessoas elas querem que a militância seja bonitinha, seja sempre conversa, vamos conversar, porque conversando a gente se entende. Não. Porque se não tivesse esse meu grito, se não tivesse esse meu dedo na tua cara, você não teria se colocado disposto a conversar comigo. Você não teria visto que tem uma coisa muito errada. Porque se chegou ao ponto de eu ter que berrar, de eu ter que gritar, de eu ter que apontar dedos, sabe? Pense como se fosse tipo um grande parque. Um grande parque onde, sei lá, o cenário, a parte do ar é branca e o chão é preto, porque o cenário é meu, eu tô fazendo isso, e os bancos, existem vários bancos de vários tipos de pessoas diferentes. E aí, se você quer entender um outro banco, mas para entender esse banco, você só quer que as pessoas que estejam nele venham ao seu lugar, venham ao seu ponto de conforto, isso aí tá bem errado. Porque para entender alguém, você tem que ir até ela, você tem que conviver até ela, você tem que respeitar o seu lugar de conforto. Porque se você não quer entender, cara, você não vai entender nada. Você vai ficar lá no seu banco, sentado, confortável. E as pessoas que precisam se fazer entender, sabe, você tem que ir até lá, você tem que sair das suas zonas de conforto para se colocar no lugar dela. Isso é empatia. Não adianta tu querer chamar alguém, não. Senta aqui onde eu estou para que você me passe num ambiente onde eu fico mais agradável do que você quer passar. E a pessoa talvez ela não se sinta nem um pouco confortável de fazer isso. Talvez isso seja muito agressivo com ela. Você exigir que ela respeite um comportamento que, sabe, só esse comportamento é que eu vou respeitar. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito agressivo. Pra mim, eu considero agressivo pra mim. E, mas agressividade é você sair xingando todo mundo, não sei o que. Olha o que você falou, só porque a mulher deixou entender, fez uma fala problemática, meio, deixou entender que é homofóbica. Teve um caso que aconteceu algumas semanas, acho que na primeira semana de junho. E aí, esse colega, esse conhecido, ele falou pro meu inbox que ele nunca imaginava que eu seria assim, que eu fui totalmente agressivo, totalmente ilógico, só afastava as pessoas, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O que aconteceu uma semana e meia depois? Sacre. Bom, deu ruim ali, já vou só juntar esse vídeo e vai ficar prontinho. Voltando, o que aconteceu uma semana e meia depois? Um massacre na Boate Pulse, em Orlando, onde 49 de nós, LGBTQ+, e há todas as siglas que as pessoas acham que não existem, eu acho um exagero colocar, fomos assassinados. Eu digo fomos, não, eu não estava lá, eu, Estevão Martins, estou aqui, vivo, mas isso foi um ataque contra nós. Então eu cheguei e falei para as pessoas por inbox, assim, feliz dia dos namorados. Porque, né, foi um dia dos namorados em que rolou mais um ataque desse em nós. E aí você grita e você é chamado de descontrolado, agressivo, de que não é só conversar. Não é só conversar, cara. Não é só conversar. Porque enquanto vocês deixam os amigos de vocês fazerem esses discursinhos aos poucos, não, é só conversar que ele vai entender. E enquanto isso acontece, eles estão alimentando, as pessoas estão alimentando discursos agressivos que fomentam a violência contra nós. Essa é a verdade, certo? Não tem jeito, não tem forma alguma de a gente conseguir, né, se ficar calmo diante de uma situação tão tensa. É óbvio que tem gente que consegue. Eu não consigo. Tem vezes que eu consigo lidar com isso, mas tem vezes que se a pessoa mostrou que não quer entender, eu grito mesmo. Eu chamo atenção mesmo, eu aponto o dedo mesmo. Eu pensei bastante em como eu falaria esse vídeo e tal. Eu acho que, como sempre, acho que sempre falta coisa para elaborar mais, mas nem sempre o grito de alguém
é um grito de agressão, especialmente quando se fala de um grito de uma minoria, certo? Porque quem tem privilégio adora continuar com esse privilégio e adora, né? Ah, então me explique no conforto, no banco, no conforto aqui da minha casa, me explique do jeito que eu quero para que eu possa entender. E não é assim que o mundo funciona. Essas pessoas dizem para você que tem algo de errado, o melhor que você pode fazer é sentar e escutar, ou pelo menos prestar atenção. Porque talvez, em meio a todos aqueles gritos, você consiga entender o que aquela pessoa está sentindo. Basicamente, eu acho que isso se resume numa frase que eu tenho pensado bastante, que é: vocês não gostam do som dos nossos gritos porque vocês não entendem o volume da nossa dor. Então, quando alguém da militância começar a, sabe, ficar puto da cara, tenta entender um pouquinho, por favor, certo? Alguém que você não costuma interagir, cara, só tenta entender, só tenta ouvir, porque não adianta nada a gente chegar lá e querer explicar de forma mais embasada possível, fazer tudo organizadinho, mandar textos, mandar, sabe, tudo perfeito para a pessoa entender. E no fim das contas, você perdeu 3 horas da sua vida porque a pessoa ou não leu, ou não vai absorver, ou simplesmente te ignorou porque não tá na hora dela aprender aquilo ali. Então, rechaçar, dar de dedo na cara e gritar mesmo, muitas vezes funciona. Porque funcionou comigo. Quando eu era uma pessoa muito escrota, eu já fui muito escroto, eu conseguia prestar atenção na dor que eu estava causando com esse tipo de coisa. Na época da. Sabe, eu via as pessoas, quando elas chegavam, falavam assim: cara, tu não tá vendo o que tu tá fazendo, olha o que tu fez. Cara, tu me deixou muito mal, sabe? Tipo, dando tapaço na cara, metaforicamente, né? Mas, sabe, dando um tapaço na cara, e eu fui lá ver com a pessoa, né? Iniciativa minha de ir lá ver a pessoa. E a pessoa falou: cara, tu fez isso, isso, isso e isso. E eu não fiquei: não, mas tu tem que ver que é só tu conversar. Não, cara. Eu fiz uma pessoa se sentir mal. Sabe? Na época era uma pessoa trans, uma amiga minha muito querida hoje. E eu fiz ela se sentir muito mal com coisinhas bobas que eu falei. Então eu tenho que entender que não é porque não é um ambiente confortável pra mim que. Perdão, não é um ambiente confortável pra mim que eu não posso ir até ali. Às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto para conseguir compreender mais o mundo e as pessoas que vivem nele. Certo? Então, um beijo pra vocês.